Shalom, Shalom, Shalom. Yod, He, Vav, He, Elohim. Yod, He, Vav, He, Elohim. Yod, He, Vav, He, Elohim. Vav, Ha, Kadash. Vav, Ha, Kadash. Vav, Ha, Kadash. Deus, hoje, ao iniciar esse vídeo, não permita que saia da minha boca palavras que possam te ofender. E assim, invoco-te para que preserve o bem do teu nome e o bem do teu Santo Espírito. Amém. 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 Bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya e estou aqui mais uma vez para falar sobre ciência divina, o estudo sobre Deus e, como não poderia deixar de ser, dando continuidade aos vídeos anteriores, hoje eu irei falar sobre judaísmo e magia. Como todos vocês sabem, se prestar atenção nos vídeos que tenho feito, o que eu procurei mostrar-vos é que todas as religiões praticadas hoje em dia, seja ela dentro das sociedades secretas, seja ela no protestantismo, as igrejas evangélicas, a igreja católica, a igreja ortodoxa e o judaísmo, está repleto de magia. Magia é essa que a Igreja Católica sempre tentou vos esconder, sem deixar aqui, acabei por cometer uma lacuna, e também o Islã. Eu estava aqui a cometer uma lacuna, porque eu gostaria de fazer as coisas na ordem cronológica, em termos religiosos. O que eu quero dizer, sociedades secretas, todas elas, não todas, como já expliquei, aquelas que tratam mais da parte espiritual, as sociedades secretas que não estão voltadas para o estudo místico e não estão voltadas para o mistério. O interesse é outro, mas todas as sociedades secretas que estão voltadas para o mistério, para o estudo místico e a busca de Deus, essas sim são consideradas religiões e fazem parte do mesmo. Depois disso, em ordem cronológica, ainda temos o protestantismo, as igrejas evangélicas, e antes disso vamos ter a religião muçulmana, o Islã, que, como já mencionei várias vezes aqui, é uma cópia do cristianismo, alterado e adaptado para os árabes. Precisamos entender quando falamos de árabes, aqui nós temos persas, otomanos, e toda essa região da Mesopotâmia, e vamos também ter ali, não bem dentro do Egito, porque o Egito antigamente não era árabe, mas há uma mistura pegando toda essa região, como nós conhecemos hoje. E continuando mais para trás, dentro dessa ordem cronológica, vamos ter o cristianismo e depois vamos ter o judaísmo. Hoje quero falar sobre magia e judaísmo. O vídeo será dedicado apenas a isso. Como sempre, tenho que sempre fazer um desvio ou outro para explicar um pouco melhor algum ponto de vista ou clarificar alguma coisa, ou porque eu lembro de alguma coisa que estava no passado. Entretanto, o que é importante ficar aqui é que a magia é algo constante e a magia faz parte da religião.
Entretanto, o Islão, o protestantismo, os evangélicos e a Igreja Católica sempre tentaram esconder isso, sempre tentaram cortar, de tanto como vocês sabem, a Inquisição e toda essa perseguição a qualquer culto que não fosse católico, que consequências tinham. E mesmo na religião islâmica também sabemos que existe uma grande perseguição à magia. Entretanto, como já mencionei no outro vídeo, quando se fala do Islão, a religião islâmica é especialista em rituais e demonologia. Sabem imenso sobre demônios e vê-se muito pouco na mesma dedicação, no mesmo aprofundar para com Deus. Mais à frente, quando estiver a fazer o resumo, vão entender o que estou a dizer. Dentro aqui da Igreja Católica também há essa perseguição, essa tentativa de fazer a magia desaparecer, transforma a magia em algo completamente mal dentro da sociedade, quando não é a verdade. É sim verdade que a magia, ela contém aqui duas facetas, uma faceta para a luz e a outra faceta para a escuridão, por assim dizer, e por confusão, por ambição do homem, pelo desejo de poder, pelo desejo de riqueza e pela exaltação do ego, acaba que o homem muitas vezes pratica uma magia mais no controle de demônios e aplicando esses seres espirituais não para o bem, mas para o seu uso próprio e muitas vezes causando mal para outros seres. Pronto, como mencionei, a magia é algo bastante comum e vulgar no meio judeu, e a Cabala é o seu principal instrumento para o estudo da magia. Agora, como nós identificamos a magia aqui dentro? E sempre estou a dizer, voltemos para Abraão. Esse é o ponto aonde nós devemos começar a trabalhar o pensamento em Deus. Não após Moisés, porque quando temos Moisés, nós temos aqui um vilipendiar da religião e esse vilipendiar da religião através da magia apenas, e a magia acaba por ser um instrumento dominador. E depois vocês vão entender o porquê. Pronto, para tentarmos não colocar exatamente de forma cronológica, mas para podermos ter alguma percepção daquilo que eu quero demonstrar, temos que voltar aqui exatamente a Abraão. Quando Deus o convida a sair dele, o convida a sair da casa, da cidade, do seu país, há aqui uma redundância no pedido, porque Deus diz, saia do seu país, saia da sua casa, saia da sua cidade, saia da casa dos teus pais. Saia de si. No fundo, veja-se de uma forma diferente. Tente transformar o teu ser. Porque quando falamos saia do seu país, automaticamente tens que sair da sua casa. Não podes levar a sua casa nas costas. Como nós sabemos. Apesar de que o povo vivia em tendas, vamos falar que o povo é nômade, pode locomover-se com suas tendas, mas não é essa a ideia figurativa que aqui tenta demonstrar quando pede para que Abraão saia. Abraão aceita o desafio e, ao aceitar o desafio, na sua caminhada, ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque, salvo erro, na Torá, nós vamos encontrar apenas duas referências.
Quando eu falo Torá, isso também falar o Taná, porque muitas vezes a Torá são os livros de Moisés e não inclui os Salmos, não inclui os profetas. Por isso, quando falo sobre Torá, estou a falar sobre Taná, estou a falar sobre os livros da lei, os livros religiosos hebraicos e do judaísmo. Como estava mencionando, Deus pede para que Abraão saia, vá de encontro a ele e nessa caminhada, nesse buscar do seu destino, encontra Melquisedeque, como estava tentando mencionar, referir. Nós vamos encontrar 3 ou 4 referências de Melquisedeque na Bíblia. E uma delas é quando Abraão encontra Melquisedeque e Abraão menciona Melquisedeque como rei e sacerdote. Para entendermos, qualquer pessoa entende o que é um rei, mas entender o que é um sacerdote, talvez vás entender como é um padre hoje em dia. Não está completamente errado. Acontece que, nesse período, para tu teres um sacerdote, significa que tu estás a ter uma religião, tenha uma adoração a um Deus e és a pessoa com mais conhecimento dentro daquela religião. Então, temos aqui confirmado de forma bem clara que Melquisedeque praticava uma religião e praticava um culto a um Deus. Isso é bastante claro. E há uma outra menção que também diz que menciona a ordem de Melquisedeque. Então deixa bem claro que existe aqui uma organização, existe uma ordem, mas quem foi Melquisedeque, quem foi esse personagem e o que esse personagem representa? Esse personagem representa em parte também aquilo que virá a ser o Messias, que é uma das condições. O Messias deve ser um sacerdote e rei ao mesmo tempo. Fazendo uma pausa agora aqui, vamos voltar um pouco mais atrás e nós vamos ter aqui Enoque. Enoque foi também um mágico, foi também um sacerdote. E vocês vão começar a perceber que o sacerdotismo envolve magia, envolve invocação. É daí que está essa ligação. E é o que exatamente é invocado. Depois disso, voltando ainda cronologicamente, um pouco mais para trás, nós vamos ter antes de Adão, que é onde a magia realmente começa, vamos ter Noé, que também recebe uma mensagem clara de Deus, de forma que ele possa salvar alguns animais, salvar a sua família, e nós temos que conseguir interpretar todo esse cenário de forma a compreendê-lo. E vocês vão perceber que, sendo o tempo relativo e com a ajuda dos seres espirituais, muitas coisas que estão na Bíblia nem é plausível de dúvida, como a própria criação, e já expliquei isso no outro vídeo. Albert Einstein provou a relatividade do tempo. Sendo assim, é possível a criação do universo em 7 dias, devido a essa relatividade do tempo. Nós iniciamos a magia exatamente com Adão. É aqui que a magia inicia, e é aqui que vai iniciar uma outra coisa interessante, que é o livre-arbítrio. Coisa que ainda irei dedicar um vídeo a falar de livre-arbítrio. Se prestarem bem atenção
na história, tanto contada pela Bíblia Católica e tanto contada pela Taná ou pela Torá. O que nós temos? Nós temos a serpente, que também é um ser divino, é uma criatura divina, não que ele seja um Deus, não um ser divino como Deus, é uma criatura criada por Deus, e essa criatura tem a função de trazer ao homem a opção de servir Deus ou negar Deus. Para ser aqui de forma bem clara para vocês, o que Deus busca para o homem, como já referi, não é um homem de fé, mas um homem místico. E um homem místico não está à procura de um dogma, ele está à procura da revelação. Algo que para ele será revelado. Continuando, essa escolha que Adão recebe, o conhecer o bem e o mal, ao qual ele poderá se comparar a Deus, que ele irá saber o bem, ele irá conseguir discernir entre bem e mal, terá essa capacidade, é o que vem afastar ele de Deus. E daí a dita queda, ou dessa forma de se dizer, a queda. Mas esse início, esse afastar-se de Deus, esse conhecimento do bem e do mal, essa distinção, no fundo, esse teu livre-arbítrio que tu estás a receber, é apenas a capacidade de não aceitar Deus, de negar Deus e buscar através dos seres espirituais a manipulação do meio. Daí que o homem tem esse desejo ardente dentro de si de reinar, de ter poder e controlar a natureza. Se prestarem atenção também, e se estiverem atentos aos meus vídeos, e se estiverem a estudar, irão perceber também que esse é o ponto aonde nasce o primeiro cabalista. Então, aqui inicia-se toda a magia. Aqui é o ponto aonde o homem passa a conhecer o mundo espiritual. Entretanto, ele conhece o mundo espiritual através daqueles que são os príncipes e manipuladores da matéria. Daí é que vamos ter depois toda a história aqui dos Nefilins, toda a história da decadência do homem, até chegarmos a Noé, aonde há uma limpeza novamente na Terra, por assim dizer, em parte espiritual, e a busca e tentativa de melhorar o ser. Novamente, o que quer dizer que os eleitos, aqueles que obedeceram a Deus e não se voltaram apenas para a magia, esses permanecerão com suas vidas, permanecerão dentro do seu caminho e desfrutando essa jornada, que é viver e que é ir de encontro ao desejo do divino, ao desejo do Criador. Sendo assim, a história de Noé, ou basicamente o que Noé tenta trazer, se prestares atenção, Noé é um cordeiro fiel a Deus.
E esse cordeiro fiel a Deus, ele não usa-se da magia, apesar que, em forma de redenção, Deus autoriza que os demônios ajudem Noé na construção da arca e na, por assim dizer, coleta ou captura desses animais. É assim que acontece a redenção desses demônios, não por pecarem, porque, vejam, o plano divino é perfeito, e dentro dessa perfeição, esses demônios não desejam servir o homem, porque eles desejam servir a Deus. Entretanto, ao poderem passar esse conhecimento, ao abrirem, ao corromperem a visão do homem para com Deus, eles sentem-se, é como se fosse um sentimento de culpa, e buscam a redenção. Toda a criatura criada por Deus deseja voltar no seu estágio inicial e estar com Deus. Se assim não fosse, o homem não procuraria Deus, apesar que o homem não é uma criação espiritual, o homem é uma criação da matéria. Mas a vida que o anima, o espírito que o anima, o impulsiona a buscar Deus. Nós podemos aqui comparar um pouco ao Salmão. Qualquer pessoa consegue ir hoje na net e buscar um documentário que fala sobre Salmão. Como sabe, Salmão passa grande parte da sua vida no oceano, depois volta para desovar e acasalar dentro do rio e volta no ponto exato onde ele nasceu. Se tu pegares esses ovos e colocar um pouco mais acima no rio, independente das dificuldades que tenha, o salmão vai tentar atingir esse mesmo local de desova, ou o mesmo local onde ele nasceu. Se as barreiras forem demasiadas, ele vai morrer a tentar e não vai desovar, ou não vai fecundar outros ovos que estejam naquele ponto. É muito interessante. E eu usei sempre isso como base, porque o homem busca o divino. Porque o homem vem do divino também. Não sendo na sua totalidade, porque nós somos matéria. Isso é importante termos em mente, não esquecermos, porque é impossível esquecermos, né? Mas parte de nós é espiritual. E esse espiritual quer voltar a Deus, não quer continuar. Mas depois aqui é uma outra discussão, vamos ter aqui um outro vídeo. Voltando naquilo que eu estou tentando vos clarificar, vos revelar em relação à magia e o judaísmo, Noé é o exemplo de cordeiro para com Deus. Ele não se usa da magia e ele mostra o respeito para com os animais. É isso que entre Adão e Noé, toda essa decadência, todo esse, vamos dizer assim, essa decadência que o homem sofre, onde ele agride a natureza, onde ele agride os outros homens, onde ele agride outros seres, matando. A história de Caim e Abel é quando tu matas o teu próprio irmão, tu matas alguém que vem do teu sangue. Isso mostra toda a decadência que o homem obteve ao obter o conhecimento. E vocês vão ver isso hoje. Hoje é plausível ver isso hoje dentro da nossa sociedade. E Noé vem mostrar para o homem que ele tem que ser obediente a Deus, que ele tem que respeitar os animais. É por isso que tem essa história da salvação dos animais, salvar todos os animais. E não, por que não salvar todas as almas? E, dentro desse respeito, o homem deve mudar o seu estilo de vida. É isso que Maomé vem figurar para nós hoje em dia e no passado. Também vem mostrar a redenção desses anjos.
como muita gente gosta de chamar, anjos caídos. Eu chamo de demônios, seres espirituais, porque existem anjos e demônios. Esses seres espirituais que têm uma missão de destruir, a missão de corromper, a missão de decaimento, desfazer aquilo que já não é mais útil. Após esse mesmo reformular, essa mesma mudança de paradigma que Noé vem trazer, inicia-se novamente, Deus dá novamente a oportunidade ao homem dele expandir-se. E dentro da Cabala, Sem, um dos filhos de Noé, é dado como se fosse Melquisedeque. É bastante interessante. A ordem de Melquisedeque é uma ordem de servidão a Deus, ser um servo de Deus. E essa ordem é uma ordem iniciática, não como as ordens iniciáticas conhecemos hoje em dia, mas iniciática devido ao mundo espiritual. És iniciado pelos espíritos e não pelo homem. E dá-se, assim, essa ligação, essa abertura, mas sem a mesma corrupção que houve após Adão. Porque Adão, a primeira evidência de que essa matéria, esse ser criado a partir da matéria, não estava a respeitar a criação, foi que ele negou a sua primeira mulher, Lilith. Apesar que, vamos aqui ter uma série de discussão, o tema hoje não é sobre isso. E essa negação, depois vem trazer aqui a história de que Deus tira da costela de Adão, tira uma costela de Adão e cria uma nova mulher que é Eva. Se nós analisarmos a nossa anatomia do ser humano, é muito mais fácil a mulher se autorreproduzir do que o homem. Por isso faria muito mais sentido ser a mulher o ser que concebe a vida a outro ser, ou como se essa mulher tivesse negado esse outro ser e preferisse modificar o ser ao seu bel prazer. Mas no fundo o que nós temos aqui é a negação do feminino. O feminino é negado constantemente, mas o feminino é a representação da criação, é a representação do Espírito Divino. E ao negarmos o Espírito Divino, estamos a negar Deus novamente. É isso que o homem tem feito e é isso que todas as religiões o fazem, descaradamente. Voltamos aqui, passamos por Enoque. Enoque tem a visão dos céus, tem a visão dos anjos. A ideia de Enoque vem para trazer novamente para o homem a dizer: tenham atenção, Deus é bom em todos os seus atos, mas Deus pune. E a ideia que Enoque vem deixar aqui bem clara é: esse Melquisedeque, esse rei e sacerdote, ele vem com duas faces. Ele tem a face divina, a ligação com o divino, a ligação com o espiritual, mas é um ser que vem para punir. Ele vem para punir e limpar, purificar os pecados. Daí que, se prestares atenção no livro de Enoque, Deus envia os demônios para fazer essa limpeza. E Enoque vem avisar justamente sobre isso. Tenham atenção que Deus, quando enviar o seu mensageiro, ele irá vir para limpar. E se todos nós ansiamos por uma sociedade justa, não uma sociedade boa, tenham sempre isso em mente. Não é uma sociedade boa que nós procuramos,
Nós procuramos uma sociedade justa. E se todos nós ansiamos por uma sociedade justa, como que essa justiça irá se dar? Tem que haver modificações. Aquilo que é prejudicial ao ser humano, aquilo que é mal ao ser humano, tem que deixar de existir. É assim que funciona o universo. Nós não podemos ser hipócritas e desejar que as coisas mudem para melhor, achando que essa mudança não vai causar estragos ou modificações, seja como for. Ela vai causar alterações. E, se prestar atenção no que Enoque disse, ela vem para punir o homem, o transgressor, aquele que se usou do nome de Deus e aquele que se usou indevidamente desses espíritos para conduzir o homem ao caos. Mais à frente, saindo agora de Abraham, Melquisedeque, nós vamos ter aqui Moisés. Se olharem claramente para a Bíblia, com o vosso coração aberto, sem ideias pré-concebidas, vocês irão conseguir observar que a Bíblia está repleta de atos de magia. Moisés, quando nós estamos a falar das 5 pragas, estamos a falar de magia. Foi isso que foi, das 7 pragas, desculpa. É sobre isso que está sendo referido quando Moisés abre o mar para o povo hebreu fugir, é isso que está sendo referido. Entretanto, qual é a ligação entre Moisés e a magia? Moisés esteve durante muitos anos, e como todos vocês sabem, dentro do seio da sociedade egípcia. Ele ocupava um cargo importante dentro da sociedade egípcia. Ele foi sempre tido como o segundo, por assim dizer. E ele aprendeu tudo aquilo que alguém que estava conectado diretamente com o faraó deveria de aprender, para, quem sabe, no futuro, poder ser também ele o faraó, se assim fosse o caso, se assim fosse o desejo, não dele, mas claramente do faraó. E ele teve conhecimento, teve acesso à magia egípcia. E dentro desse conhecimento, dentro desse acesso à magia egípcia, e não é só a magia egípcia, vocês vão ver que é claro que é o Egito que influencia toda a magia dentro dessa região, mas não é só a magia, depois também a Grécia e por aí fora, mas não é só a magia aqui que estamos a falar, egípcia. Moisés domina claramente e perfeitamente a magia. Entretanto, quando ele é expulso do Egito, quando ele vem para essas terras e ele faz a invocação, ele faz uma invocação à noite e invoca um ser espiritual, ele invoca um demônio. Por que ele invoca um demônio? Porque ele precisava libertar o povo. E para libertar o povo ele precisava de invocar algo forte. Porque se vocês acompanharem a história a partir daqui, qual é a necessidade que Deus tem de se materializar perante ti? Deus, antes de Moisés, sempre enviou anjos. Nunca teve a necessidade de se materializar. Qual a necessidade de Deus dizer, eu escolho esse povo para ser o meu povo? Qual a necessidade que Deus teria
de lançar 7 pragas sobre o Egito, causar imenso caos. Ok, a Cabala vai te dizer, isso era para mostrar para o faraó que quem era Deus e muitas outras coisas que podemos ler e interpretar dentro da Cabala de uma forma mais ortodoxa. Mas isso também não faz sentido quando, dentro dessa própria história da libertação do povo hebreu do Egito, diz que Deus endurece o coração do faraó. Isso não faz sentido. É apenas o domínio da magia. E, ao dominar a magia, ao dominar esses demônios, foi assim que Moisés conseguiu libertar o seu povo. A partir daqui, inicia toda essa viagem, inicia aqui uma coisa interessante, que é a criação, de facto, a revelação dos instrumentos mágicos, que é através da Arca da Aliança. Como vocês sabem, havia a Tábua dos 10 Mandamentos. A Tábua dos 10 Mandamentos é a primeira tentativa de ordem. Vejam que até esse período, Deus não exige nada do homem. Passa a exigir quando Moisés recebe os 10 Mandamentos. E nós podemos ver que aqui é uma tentativa de organizar a sociedade, organizar aquele povo, e demonstra que o povo era muito desordeiro. Até porque um povo que passou por magia, dentro dessa, vamos dizer assim, libertação do Egito, e depois está a cometer idolatria, mostra que o povo não tinha muito senso comum em relação ao religioso. O que eu quero dizer aqui é que não havia se estabelecido, de facto, uma divindade comum. Havia aqui muita idolatria, e isso mostra-se claramente quando Moisés escreve as tábuas dos 10 mandamentos. Mas depois, como aqui é dito pela própria Cabala, Moisés seria a segunda pessoa a receber a Cabala, e também Moisés é a pessoa que escreve a Torá. Qual é o problema aqui da Torá e no meio disso, e no meio de toda essa magia? A Torá, basicamente, quando nós lemos ela em termos das regras, de como tu deve se comportar ou não se comportar, vestir, comer, e etc, 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 e festas, isso era para controlar aquele povo desordeiro. E havia essa necessidade de tu controlares o povo. Então, abusou-se um pouco do divino para isso. Mas havia essa necessidade. Daí Deus ter permitido essa extremidade. Entretanto, já desde Abraão, o povo judeu não percebeu aquilo que realmente Deus desejava, que era a multiplicidade, a diversidade, instrumento crucial e frugal para que o homem venha a evoluir. Daí, dentro de todo esse anseio do Messias, esse Melquisedeque, que viria para purificar e limpar o povo judeu, acaba que o povo judeu, dentro desse período entre Moisés e Yoshua, o povo judeu acaba por cometer algo muito errôneo. Ele acaba por perverter a ideia divina, ele acaba por se tornar racista. E ele acaba por segmentar-se dentro de várias seitas, e essas seitas cada vez mais racistas. É daí que vem Yoshua, e Yoshua vem vos mostrar o poder da magia. E é por isso que havia muita disputa a partir de Moisés. A magia acaba por se tornar em algo muito cobiçado. As pessoas desejavam a magia para obter poder, para obter dinheiro, fosse para o que fosse.
E como todos vocês sabem, entre esse período e Yoshua, temos o rei Salomão. Foi um grande cabalista e um grande mágico, sem qualquer sombra de dúvidas. E é através de toda essa linha, de todos esses acontecimentos, é que o homem persegue a magia para o seu uso próprio, para unicamente beneficiar a si próprio. Eu irei fazer uma pausa e irei continuar o tema no segundo vídeo, porque o vídeo já está bastante extenso, mas deixo aqui claramente que o judaísmo é magia. E depois vocês vão conseguir perceber mais à frente no segundo vídeo a diferença entre o livro sagrado para um sacerdote e o livro sagrado para aquele que não é sacerdote. Obrigado, uma boa continuação. Espero que esse vídeo possa vos trazer alguma clareza, possa abrir o vosso espírito e que ele venha revelar ao teu ser o caminho para Deus. E que os seus atos passem a ser atos justos, não em julgar o próximo, mas em julgar-se a si mesmo. E não tenham medo, não hesitem em julgar-se a si próprios. Antes tu a julgar-se a si próprio do que outro a apontar o dedo aos seus defeitos. Essa é a oportunidade que temos para despertar, que temos para tomar consciência e tomarmos as rédeas do destino da nossa sociedade. E não deixar que apenas alguns que no seu alto ego julgam conhecer o divino, julgam serem os eleitos para escolher quem deve estar e quem não deve estar. Que ela anime o teu ser a cada dia mais e que tu possas despertar e despertar de uma forma consciente da justiça que tens para com o mundo, da justiça que tens para com Deus. Obrigado. E uma continuação de um excelente dia.